Estamos aqui hoje atendendo, aqui no Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, atendendo um termo de contrato 57/2004, fruto do chamamento público 01/2024, que o Instituto fez com o CREA, visando a gente fazer uma série de podcasts com as engenharias, agronomia, geociências, design, uma área nova do nosso sistema, e a gente vem diversificando, falando de vários assuntos. Hoje, nós vamos estar falando de um assunto que aparentemente interessa muito a nossa região, porque nós vamos falar de concessão de rodovia, e no nosso caso específico, BR 262050, mas lembrando que o CREA já se envolveu na 381 e o modelo que está aí atende o Brasil inteiro na segunda etapa. Portanto, o que a gente falar aqui vai servir para o restante do Estado e para o nosso continental Brasil. Nós estamos aqui hoje com os engenheiros Hugo Sternick e Carlos Delfino, e eu já começo pedindo para que o Hugo e depois o Delfino se apresentem, falem. Hugo tem uma história longa com Brasília, ele trabalhou no DENIT, e a gente custou trazê-lo aqui hoje, em que pese ele ter me confidenciado que aposentando já está voltando, breve estará definitivamente aqui, mas esteve lá recente, conhece esse processo, e foi a questão que a gente fez. O Instituto sempre procurou trazer colegas que estão fora, mas que são daqui, até como modelo e exemplo. O Hugo participou desse modelo. E o Delfino também tem uma história muito rica, já foi secretário de Planejamento em Araxá, Uberaba, e está envolvido nas nossas audiências, então acho que vai ser muito rico. Espero que quem esteja nos vendo e ouvindo, entenda bem o processo que nós estamos passando. Hugo, por favor. Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Hugo Sternick, sou engenheiro civil, sou formado pela Universidade Católica de Minas Gerais, PUC, turma de 78, sou pós-graduado em Engenharia Econômica pela Fundação João Pinheiro, Universidade Federal, sou pós-graduado em Gestão de Projetos e também professor adjunto da Fundação Dom Cabral. Militei nos últimos 20 anos na esfera de infraestrutura, como superintendente de projetos do DENIT, coordenador geral de projetos do DENIT, como assessor de nível superior na infra em institutos de concessão, e fui também superintendente de projetos, assessor da presidência da Valec nos últimos anos, e, por fim, fui também presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas do Espírito Santo. E me coloco aqui à disposição para ajudar a desenvolver as perguntas e responder principalmente sobre concessão, que é um assunto que me fascina. Delfino? Boa tarde a todos, né? Quase boa noite. Eu gostaria de... Vai ser meio empírico, isso que tem gente que vai nos ver de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, então vai... Bom, então tá bom. Tarde e noite vai ser aberto, fica tranquilo. Boa tarde, eu gostaria de agradecer esse convite, né? Que o Carinho tão gentilmente fez a mim, né? A gente já conhece de algum tempo. Eu vou fazer um histórico rápido, né? Eu formei aqui, fui parar em São Paulo, trabalhei na Cosipa, Usiminas um tempo, depois eu fui trabalhar na Sabesp, porque o meu curso, eu gostei muito de estradas e de meio ambiente e infraestrutura. Isso é que todo engenheiro civil ele tem uma queda, né? Para mim foi isso, né? Eu fiquei na Sabesp, na região metropolitana, obras, eu sou muito voltado para obras, infraestrutura, né? Essas coisas assim. E da Sabesp, eu gostaria de trabalhar esse saneamento em Minas Gerais, né? Apareceu uma oportunidade de eu voltar para Minas, eu fui trabalhar numa residência de obras, né? Aprendi muita coisa de estradas, né? O meu curso de estrada eu gostei demais. Então eu sou mais usuário de estrada e alguma coisa que eu trouxe. Eu trabalhei depois 30 anos numa empresa de saneamento, que a gente operava uma quantidade enorme de cidades. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na Copasa, isso tudo assim, na década de 70 para cá, né? A Copasa tinha 30 concessões e aqui na região nós tínhamos 5. Quando eu saí num plano de demissão, fui mexer com outras coisas, com meus filhos, essas coisas assim. Então, quando eu saí, a Copasa já chegou já a 660 concessões. E aqui na região nossa aqui, que engloba
uma parte do oeste de Minas, todo o Triângulo Mineiro no oeste de Minas, quando eu fui para o distrito de Araxá, né? Então, lá em Araxá, nós tínhamos 5 cidades, hoje só aqui nessa região tem 60 cidades. Então, depois eu saí da Copasa, achei mais interessante, num plano de demissão, fui mexer com algumas coisas com meus filhos, algumas empresas, né, que nós montamos. O prefeito de Araxá me chamou para ser o superintendente do Instituto de Planejamento de lá, que ele é o modelo de Curitiba, né? Quando eu conheci o Carim, eu conheci o irmão dele, depois vim conhecer o Carim, e nós fomos implantar lá o georreferenciamento. Depois vim para cá, trabalhei em torno de 1 ano, né, com a Elisa, com a prefeita atual, na parte de planejamento e meio ambiente. Então, alguma coisa eu percebi da questão de estrada, tenho conversado muito com o cara, e ele me chamou aqui. Não, eu sou muito usuário e participei das audiências. Não é só usuário. Aqui no Instituto de Engenharia, gente, nós temos algumas... Também agradeço ao Instituto por estar de ter nos contatado para estar aqui. Eu tenho sido facilitador dessa série de podcast que a gente está fazendo. O Instituto tem uma área institucional que tem cuidado dessas audiências públicas e participado. E entre os 3 membros dessa área institucional, nós temos o Carlos Delfino, como temos o Geraldo e o professor Ritt. Então, na realidade, a gente tinha que escolher um, porque do ramo, quem vai falar tecnicamente das concessões é o Hugo, mas o Delfino tem participado de todas elas, inclusive ele nos confidenciou fora do ar, ele tem acompanhado leilão, nós vamos falar de outras concessões. Então ele está gabaritado para fazer, a gente não está discutindo técnica de fazer a estrada, nós não estamos falando, isso tem de sobra, né? De leito, subleito, nós estamos dizendo o seguinte, nós somos um país rodoviário, ainda somos um país rodoviário, né? É o meio que mais se usa no Brasil para se transportar mercadoria, pessoas, é o meio rodoviário. E nessa nova onda de concessões, especificamente hoje nós vamos estar falando do modelo de concessões, não poderia estar em melhor companhia e mais assertivo do que os 2 que estão aqui. Então, eu queria começar perguntando para o Hugo sobre o modelo. Antes da gente falar, né, da 05262, que nos dizem respeito diretamente pela nossa região, da 381, que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, inclusive, se empenhou na causa, o presidente do CREA está envolvido, falando de concessões, a gente vai entender o que está por trás desse atual modelo de concessões. Então, eu queria perguntar para o Hugo assim, que ele fizesse um apanhado, o maior número de informações possível, desse modelo, porque tem um modelo, né? Teve-se um modelo numa primeira leva de concessões do passado, né, onde se fazia um pedaço, essa discussão tem muito aqui, aí começava a cobrar pedágio, e aí parece que a coisa não avançava, era só pedágio, e tem as discussões que o Brasil teve. Mas tem técnica por trás disso, tem razão de ser. E houve uma nova modelagem. E essa modelagem é que está vigorando em todas as concessões do Brasil. É isso mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre modelagem, que eu acho que é a palavra, né? A gente teve algumas ondas aí de modelagem de concessão. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque o poder concedente, o poder público, seja o poder, uma esfera, vou falar na parte de rodovia, que é o poder federal e o poder estadual, cada vez menos recursos para investimento. Isso é um fato, não é uma questão de ideologia política. Então, faltando recursos para dar manutenção em estrada, para poder fazer melhoramentos à medida que estão crescendo, a demanda de tráfego, de carga, igual você falou, Carim, infelizmente a nossa matriz de transportes ela está muito vinculada à parte rodoviária, a gente não tem como dividir essas cargas para mandar por via férrea ou via fluvial, e não tendo recurso para esses investimentos, a única forma que tem é vender os ativos, que é concessionar. Essas modelagens, elas passaram por 3 fases, que uma serviu de aprendizado para a outra. Vários erros foram cometidos na primeira, na segunda, na terceira. E começaram a fazer as modelagens, infelizmente, pelos filés rodoviários. O que eu chamo que são filés? É aquelas que têm maior demanda de tráfego. Começou através de rodovias como, por exemplo, a Dutra, que tem o maior número de veículos do Brasil. E os aprendizados que houveram com esses erros é que estão modelando atualmente
Mas, infelizmente, estão parecendo que não aprenderam com os erros. Várias premissas que nós vamos conversar aqui, principalmente na modelagem da cena atual, estão sendo erradas, a palavra errada, não é falha, é erro, e que ninguém está tomando providência em enfrentar isso. Aliás, providência tem sido tomada. O próprio Instituto participou, vários poderes, várias pessoas aqui da sociedade civil uberabense, nós tivemos oportunidade de ver, participaram disso. Aqui, fora daqui, né? Tem Aqui, fora daqui, Uberlândia, e não é só fora daqui, não. Eu posso falar do Mato Grosso, nas rodovias do Mato Grosso, no Paraná, os produtores do Paraná, está todo mundo ciente que tem falha. Mostrando as falhas e devido à urgência de terceirizar essas rodovias, porque o poder concedente não consegue assumir elas com o mínimo de concessão e tem que passar isso o mais rápido possível para que outros façam isso com recursos. E esses recursos dependem de dinheiro, que tem que ter fundos que estejam dispostos a bancar esses investimentos, e ninguém está hoje disposto a colocar dinheiro com prazo longo de retorno, com payback de 15, de 20 anos, nós podemos detalhar isso ao longo da conversa, é que está fazendo com que o estudo seja de trás para frente. As pessoas estão com medo de enfrentar um pedágio elevado para ter obras boas, então fica correndo atrás do rabo. Não vamos cobrar pedágio caro, ou considerado caro, para não fazer obra. E a gente acaba tendo serviço ruim, e a gente acaba não desenvolvendo. Então, esse é o cerne do debate. Quando você fala dos 2, terceiro, quarto modelo de modelagem, eu estou entendendo que começou se concedendo. Assim, gente, quando se fala em concessão no Brasil, há sempre essa discussão, e ela não é só na área da concessão rodoviária, não. Quando se fala de saneamento, é a mesma coisa. Na apresentação do Delfino, ele falou que a Companhia de Águas de Saneamento de Minas tinha 660 concessões. Aí, se você conversar a fundo, 10 ou 12 são autossustentáveis e sustentam as outras. Então, quando a gente fala em universalizar saneamento, você vê quem vai pagar a conta. Então, tem lugar que é autossustentável, beleza, mas em cidades pequenas. Então, esses gargalos, nós estamos falando aqui de técnica, nós estamos falando aqui de engenharia, e estamos, no máximo, falando em política pública. O nosso Conselho Regional de Engenharia, o presidente Marcos Gervásio entendeu que tinha que falar da 381, a gente entendeu, e por isso que esse tema está aqui, a importância de falar da 050 2002. Só que antes de falar o que está acontecendo só aqui, a gente está olhando para o modelo. Então, no início, se concederam as grandes rodovias, aquelas onde o fluxo de veículos era imenso, então, com preço caro ou barato, volume pagaria investimento. E é nítido quem está nos vendo e ouvindo, que trafegou numa concessão de rodovia paulista, sabe a diferença que tem por concessão de rodovia mineira e de outros estados. Nós nem chegamos nisso. O que o Hugo está dizendo foram testando modelagens. Então, hoje nós estaremos, pelo que eu entendi da sua primeira fala, no modelo 4.0, ou na quarta modelagem. E que, ao invés de adotar princípios só técnicos, ou seja, se colocar tudo que precisa ser feito, os investimentos que precisam ser feitos, se a gente fosse exemplificar, qualquer uberabense, qualquer um da nossa região, pessoal de Conceição, Campo Florido, a nossa região de influência aqui, Delta, Veríssimo, Conquista, sabe que para chegar a achar que é caminho para a nossa capital, Belo Horizonte, a nossa rodovia é acanhada. Já passou da hora de uma eventual duplicação, nós temos caminhões e mais caminhões nesse tráfego. Para se duplicar, ter uma terceira pista, eliminar, nós temos serra quando passa de Araxá para Belo Horizonte, ou seja, tráfego com engenharia de segurança, que é importante também, o cara está na rodovia com pista de escape, ou seja, elementos técnicos de engenharia, se exige investimento, dispêndio de recursos. E automaticamente, ao dividir essa necessidade pelo tempo e o número de veículos, um pedágio vai ficar mais caro ou mais barato. E o modelo que está aí, pelo início da sua fala e por tudo que a gente vivenciou, e eu estou dizendo que participei, Delfino participou, você participou, e eu tenho certeza que quem está nos vendo e ouvindo também, fez aquela coisa que é muito comum, às vezes, no Brasil. Se colocou um limite. Nós estamos agora, gente, vivendo uma reforma tributária que pode colocar o pendura, mas não pode passar de tanto. Então, você travou-se o valor de um pedágio, e quando fala em pedágio, normalmente é em cotas de 100 km, é o valor diluído a cada 100 km rodado.
mais ou menos isso, se eu não O estou que a gente enganado. chama de TKM. E aí a vem de tarifa trás por para quilômetro. frente. Aí daí para frente vou ver o que corta, o que elimina. Exatamente. Joga-se a técnica fora. É isso. Exatamente. E para piorar um pouco essa situação, por exemplo, você falou na 381. A 381 só ficou viável e saiu o leilão agora porque ela não foi exatamente uma concessão que a gente chama de concessão pura, que é uma concessão só por pedágio. A saída de Belo Horizonte, que é o anel rodoviário, o que acontece? Você tem 2.000 famílias que invadiram a faixa de domínio. 2.000 famílias vai dar quase que 10.000 pessoas. Mas tem gente que, se abrir a porta no barracão, ela está no anel rodoviário. Tem caminhão que bateu, pegou fogo e matou famílias inteiras lá. Como é que você vai tirar essas famílias e reassentar essas famílias? Isso custa uma fortuna. As faixas de domínio estão invadidas. Esse era um dos grandes problemas do que a gente chamava de lote B, porque a gente eram 11 lotes, começando lá em Valadares e vindo em direção a Minas. E estava incluindo também a 262 Vitória Belo Horizonte. O que acontece? Virou uma espécie de PPP, que é uma parceria público-privada. O governo assumiu como obra pública a saída de Belo Horizonte até Caeté, os primeiros 30 quilômetros. Ou seja, o governo pegou o grande osso que tinha nessa rodovia, que era fazer as desapropriações, o reassentamento das invasões e as obras de artes que são necessárias nesse trecho, que são extremamente vultuosas. Ou seja, ele diminuiu o CAPEX, diminuiu o investimento. Diminuindo o investimento, ele passa a ter uma tarifa mais viável de pedágio. Aí apareceu interessado, porque a 381 foi leilão 3 vezes, ele teve 2 frustrações. Ou seja, o governo está entrando com dinheiro, espero que não atrapalhe o cronograma, porque às vezes a obra pública, a falta do dinheiro, se, por exemplo, o investimento for cortado através de um desses pacotes fiscais, a obra está prejudicada. Nós tivemos um exemplo aqui no passado da ponte do Rio Grande, que levou quase 20 anos para ser feita. Que se tivesse o fluxo normal de recurso, ela teria sido feita em 3, 4 anos. Então, se não é só a licitação por pedágio puro, ele pode ser através de uma PPP. Então, essa falta de recursos acaba o quê? Eu não tenho recurso, eu não posso fazer uma PPP. Então, vamos cortar a terceira faixa, vamos cortar a duplicação. E isso está acontecendo em todo o novo modelo de concessão. Para você ter uma ideia, na 040 atual, que vai ser de Brasília até Belo Horizonte, o trecho entre Brasília e Cristalina, que tem 120 quilômetros, que é onde liga a capital brasileira, a Belo Horizonte, Rio e São Paulo, passa pelo Triângulo Mineiro. 70% do mercado consumidor brasileiro, de 60% a 70% está nesse Eles trecho. Cortaram as duplicações entre Brasília a e riqueza Cristalina. brasileira trafega nesse trecho. Cortaram duplicação Brasília e Cristalina. Ou seja, o que eu quero te dizer é o seguinte: não se trata de uma perseguição a Minas Gerais ou a qualquer pessoa. Se trata de premissas que estão sendo dadas que contrariam qualquer boa técnica. Eu trouxe aqui depois, eu vou falar... Quando você fala de 2, 3 frustrações, eu não estou falando só dos últimos 2 anos, estou falando aí dos últimos 4, 5 anos, quando esses modelos começaram a ser pensados ou mais. Eu participei de... Nós tínhamos brigas sérias dentro do Ministério a respeito disso. Porque nós técnicos mostrávamos uma coisa que tinha que ser feita que, por vários motivos, eles não aprovavam. Então, assim, tem hora que você está brigando contra um Golias, você é um Davi que não está conseguindo derrubar o Golias. O técnico passa a ser um Davi. Eu tenho muita coisa aqui ainda, porque nós vamos debater sobre isso, sobre quais são esses pilares de concessão e por que você tem que fazer melhoramentos, quando que você entra com um melhoramento. Eu estou falando da parte rodoviária, tá? Principalmente rodoviária. Porque a nossa infraestrutura está toda engargalada, seja rodovia, seja porto, seja ferrovia. E ela pode comprometer as nossas riquezas futuras. Porque já está comprometido. se nós vamos meter falar em PIB, já não é fácil se a gente ampliar a produção, e nós teremos que ampliar. O Brasil hoje alimenta o mundo, não alimenta só o Brasil, vai ter muita dificuldade. Nós vamos falar sobre isso. Você vai ver que números aqui que eu vou te mostrar que são estarrecedores. Eu queria introduzir o Delfino nessa conversa no seguinte detalhe. Aí nós vamos voltar aqui em Uberaba, porque parece que não, mas o anel viário não é de hoje, né? Ele norteou, ele estava lá,
o que é o nosso perímetro urbano hoje, certo? Então, Uberaba está preparada para ir até o anel. O anel tem uma quantidade, né, que é importante. Então, hora tem concessão, ela não tem, isso vai ficando para trás. E nós já temos dificuldade aqui. Você teve lá como secretário, mesmo que por um ano, com certeza você deve ter encaminhado às concessionárias sugestões, orientações, necessidades que Uberaba via, e pelo que a gente percebe, isso não aconteceu e não está acontecendo. Então, eu percebi das 3 grandes rodovias que passam aqui, porque não são só 2 não, porque tem um que vem lá do noroeste, né, a 190, né, e depois ela vira a 798, ela vai parar ali no bairro Boa Vista, depois continua a mesma concessão, na 427, que começa na 050, vai a Conceição das Alagoas e Planura. E essa concessão vem lá da intersecção da 365, lá de Patrocínio, desce, vai a Iraí, chega a Nova Ponte e chega aqui. Então, quando apareceu já a proposta de privatização, eu estava lá, eu não vou mencionar quem, os técnicos lá, nós tentamos incluir pelo menos uma parte daquele anel, porque a concessão vem lá do noroeste, passa em Patos, passa aqui e vai para o Rio Grande, então tem esse contorno aqui de Uberaba, né? O pessoal não sei se ouviu, eu sei que a concessão não contemplou isso. Concessão que está em vigor, que acabou de... ela está em vigor, ela tem 2 anos. E depois também na própria 050, né, em 2021 eles estiveram lá, depois anunciaram que ia fazer o anel viário, as 4 alças, né, a noroeste, a sudoeste, a sudoeste, sudeste, isso parou por aí, né? Mas agora vem a outra grande concessão que a própria Brasil Way ganhou daqui para Belo Horizonte. Então, eu penso assim que tem que ter alguma coisa técnica, como o Hugo levantou para nós, né? O que nós vamos fazer? Porque senão nós vamos ter uma cidade aqui no meio, vai receber muitos investimentos, até nessa última, eu queria falar só dessa última audiência, né? O Cláudio me chamou na sexta-feira, vamos lá, vamos. Aí eu pensei comigo, eu estava meio desanimado. Cláudio é o nosso presidente. O nosso presidente, né? Desculpa. O nosso presidente chamou, eu falei, ô Cláudio, será que não é chover no molhado, não? Aí tudo bem, fomos lá, teve a apresentação. Do que eu percebi, o Cláudio manifestou a preocupação dele. Porque eles mostraram assim, as melhorias que vão ser feitas ali na intersecção da 262, alguma coisa ali do cascata, iluminação, uma série de coisas, né? E depois o Cláudio foi falar pelo Instituto, né, ele se manifestou muito bem, a preocupação. Se nós não temos resolvido hoje com 3 concessionárias, né, como é que vai ser o nosso anel rodoviário? E depois eles falaram que essas modificações que eles vão fazer, as adaptações, elas vão começar o ano que vem e vão até 2028, desculpa, né? Aí o Cláudio levantou e falou, mas nós vamos ter uma indústria grande, vai começar a ser implantada agora. Em 2028 ela está operando, então a indústria que vai investir uma quantidade enorme de recursos vai sair antes, né, de resolver essa questão da 262 com a 050. Né? Então, eu achei assim que precisa realmente ter uma pessoa do ramo para sair um movimento daqui para... O que vai fazer? Nós vamos esperar, igual Belo Horizonte, o antigo anel viário de Belo Horizonte, que eu conhecia ainda, ele era tranquilo, deixou acontecer isso tudo para depois fazer esse grandão. Isso é um custo muito grande. Então tem que ter um plano. Eu acho que o Uberaba chegou a hora certa. A política pública sacrificando a engenharia. Exatamente. Nessas premissas dos estudos, os anéis viários são contemplados? Os técnicos conseguem ver o tempo que você teve no limite? Sim, eu vou citar alguns exemplos. Cita algumas coisas para nós, por favor. Por exemplo, nós tínhamos, né, os manuais que regem as rodovias brasileiras. Como que você faz um estudo de tráfego? Quando que um estudo de tráfego, quando o número de veículos atinge um determinado patamar, que, por exemplo, você tem que colocar uma terceira faixa ou você tem que duplicar. Isso não é só o estudo de tráfego, depende do tráfego, do perfil do tráfego, ou seja, não basta falar que são 10 mil veículos médios diários, como diz o manual. Tem que ter 10 mil veículos médios diários, mas depende do perfil. Quantos por cento você tem de carga? Quanto por cento você tem de veículo leve? E isso é agregado com os manuais geométricos,
que eu chamo de quais são os raios de curvatura, quais são as rampas de aclive, como é formado um comboio. Isso tudo calcula uma coisa que a gente chama de nível de serviço, que varia de A a F, ou seja, o nível de serviço que a rodovia proporciona em termos de conforto, em termos de velocidade média. Então, por exemplo, se você pegar um nível de serviço de classe C, é o nível de serviço que você faz uma viagem com uma velocidade média de 65 km por hora. De classe B de 80, de classe A de 100 km por hora, de velocidade média. Só que esse manual de tráfego, por exemplo, tá? Ele é de 2006. Ele era lá do século passado, ou seja, 2006, nós estávamos lá, nós participamos da elaboração dele, já faz 20 anos. O perfil desses veículos mudaram, a velocidade dos veículos mudaram, o peso mudou. Hoje você tem veículo de 9 eixos que andam em velocidade de 100 km por hora. Então você tem que atualizar essas normas. Você tem, por exemplo, o Manual de Conservação Rodoviária, que é de 2005. Nós atualizamos ele em 2005. Mas ele era da década de 80 e agora já tem 20 anos. Você tem um Manual de Rodovias Rurais, que é o que a gente faz com que calcula como tem que ser as rampas, as curvas. Esse manual é de 99. Nós estamos em 2025 praticamente. Ou seja, esses manuais tinham que estar sendo atualizados e as modelagens tinham que estar mais atuais, mais modernas, com o perfil de veículo, com o estudo econômico, socioeconômico que tem. Eu não quero entrar em qualquer tipo de ideologia política, mas no governo passado, o ministro Paulo Guedes ele soltou uma determinação que é o Guia Geral de Análise Socioeconômica de Custo-Benefício em Projetos de Investimento. Depende, foi editado uma orientação. Ele fez um guia para você fazer uma análise de custo-benefício. Porque exatamente por isso. Eu quero botar o pedágio para duplicar de Uberaba a Belo Horizonte, você vai ter que ter um pedágio na casa de 20, 25 reais. É muito, vai ter que pagar muito, a viagem vai ficar cara. Mas se você quer ter uma viagem boa, segura, com nível de serviço bom, vai ficar isso. Não, eu quero que corte o pedágio. Para deixar de ficar no eu acho, eu quero que corte, eu quero isso, quero aquilo. Foi montado um guia de análise de custo socioeconômico, que não foi usado e que não está sendo usado. Ou seja, o custo-benefício não está sendo analisado. Existe uma análise da Polícia Rodoviária Federal que cada morte... Quer dizer, o governo deixou premissas que não estão sendo adotadas. Eu não estou falando... Não, de áudio... Eu não quero falar qual governo que foi, entendeu? Não estou entrando em ideologia política. O importante não é quem editou, o importante é que se quiser trabalhar tecnicamente... qualquer que seja o governo... Que faça uma análise de custo-benefício. Nenhuma das rodovias que nós estamos falando foi feita uma análise de custo-benefício. Ou seja... Se eu quero ter um bom benefício, ele vai custar. Mas se o pedágio, se a população não aguenta pagar, como é que a gente consegue estruturar uma parceria público-privada? Ou não é possível? Nós estamos em determinada situação fiscal que não vai ser possível. Porque nós estamos conversando em coisas daqui que podem acontecer daqui a 20, 30 anos, que nenhum de nós três vai estar aqui. Será que nós vamos ter que correr o risco de algum dos nossos filhos ou netos ter algum acidente na rodovia? Porque o grande risco que existe chama-se colisão frontal. Está falando de vida, né? Nós estamos falando de vida. Custa R$1 milhão cada vida. Aí existe um estudo da Polícia Rodoviária. Eu não estou falando que a vida tem preço. Mas quanto custa para o governo um acidente fatal, um acidente só com feridos ou só com problemas materiais? A hora que você soma isso, e mais o benefício do transporte, do custo Brasil, de você transportar a mercadoria com maior velocidade, com menos tempo. A nossa matriz, eu não vou entrar no mérito que a nossa matriz já tinha que estar sendo incentivada, ela ter mais transporte ferroviário, fluvial. Isso é um outro debate, não é o que está aqui. Ou seja, nós estamos com embasamentos que estão vencidos, tá? Não estamos fazendo nada, e o que está ocorrendo, a sociedade mesmo mobilizando, porque na minha avaliação houve uma mobilização muito forte na 262, e na 262 eu estava do lado de cá. Houve uma mobilização muito forte na 381, na época eu estava do lado de lá. E a mobilização
seja de qualquer esfera popular, não está ecoando dentro da modelagem. Então, os resultados que nós vamos ter e estamos tendo não são culpa das concessionárias. É culpa de quem contratou este modelo. Nós vamos sofrer muito. Entendi. Não adianta a gente ficar falando de quem... Só uma não última adianta coisa. mexer com o mensageiro, né? Última coisa. Que eles foram contratados. Se você estudar o Manual Geométrico de Travessias Urbanas, tá, de 2010, pegar o tráfego e calcular ele, você vai ver nessa modelagem, se você pegar os técnicos que calcularam isso, eu não vou citar nome, eles sabem da necessidade técnica do anel rodoviário de Uberaba e não foi colocado. Ou seja, isso é uma falha ou erro. Não é o erro do técnico, o técnico falou, foi dito e não foi colocado. E a sociedade também não conseguiu. Nós gritamos forte, batemos forte, a sociedade como um todo. Todas as pessoas aqui, de todos os poderes, de toda a coloração política tiveram lá. Nenhum deles foi omisso. E aí você vai falar, nós estamos falando de Uberaba. Tá bom, isso aconteceu no Paraná, isso aconteceu com os produtores de soja no Mato Grosso, isso está acontecendo com quem mora na região de Goiás, está acontecendo para todo lado. Paraná. Né? Paraná, que teve concessão. Ou seja, não está ecoando. Bom, quem está nos vendo e ouvindo, percebe que nós só falamos de técnicas... Eu até aceitei seu convite, porque eu falei assim, quem sabe a gente consegue não, mas sensibilizar as pessoas para os fatos que estão correndo. Eu preciso fazer essa observação aqui. Não foi fácil trazer o Hugo e nem manter o Delfino, que estava mais próximo da gente. O tema ele é apaixonante e necessário. E ele suscita uma série de situações que eu achei legal. O Hugo colocou aqui datas dos manuais. Então, a gente não está falando de um governo, 2 governos. Nós estamos falando de política pública, independente de quem está no plantão, isso no governo federal, estadual e municipal. O Hugo afirmou que quando foi a primeira vez que deu negativo, lá o 381, que ele falou que agora saiu a concessão, e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia se manifestou, então esse podcast também tem a vontade de que a 05262, mesmo já concedida, seja abraçada pelo Conselho e esses alertas sejam claros e pontuais. Ele está dizendo o seguinte, tem estudo, tem manual, mesmo que precisando ser atualizado, as regras, as definições, o balizamento, o que precisa fazer, seja olhando para o redor, seja nos entroncamentos de rodovia com cidades, seja nas rodovias propriamente ditas, seja no tipo de veículo. E é importante a gente ver isso. A gente às vezes fala em obra de saneamento, gosto muito dessa comparação. Você estuda uma chuva, que é a última maior que você tem. Agora tem dado chuva com muito maior potência. Então, às vezes, o estudo que foi feito há 5 anos atrás, ele já não suporta uma chuva. Imagina na rodovia, que você não leva em conta veículos que tem. A hora que você concede, quem entrou lá, entrou para disputar a regra do jogo posta. Portanto, não é a empresa concessionária culpada disso. Ou seja, ele está se colocando à disposição para fazer os investimentos, fazer aquilo que foi colocado, que ele precisa fazer, e, obviamente, como é que ele vai pagar os investimentos que ele fez? Recebendo pedágio. Você citou o exemplo de onde teve a modelagem. Então, a pergunta caminha no seguinte sentido. Já com estudos defasados, porque na audiência que eu participei em Araxá, uma das maiores mobilizações que eu já vi de instituições, pessoas e políticos de todas as esferas e cidades, e por isso que a gente convidou, né? Você colocou claramente a ANTT os pontos falhos do estudo da 262, e me chamou a atenção, inclusive, que foi feito estudo de tráfego em plena pandemia, no período da recessão total, onde ninguém podia. Então, eu falo assim, isso é mais ou menos quando você começa a cortar despesa em casa. Deixa eu complementar. Se você não pagar conta nenhuma, não deixar sua família consumir nada, às vezes com R$1 você vive, mas não há vida que não tem condição. Só complementando, nós apontamos isso lá da subnotificação do tráfego. Só para comprovar o que nós falamos, o leilão foi feito agora, recentemente. A empresa que ganhou o leilão deu 15% de desconto. Ela vai fazer 15% menos de obra? Não vai.
Da onde que ela tirou que ela podia cortar 15% do valor para ela poder ganhar essa licitação? Porque está lá no estudo, isso é público, qualquer um pode ver isso, que entenda um pouco, que o tráfego estava subnotificado, e eu calculo na faixa de 25% a 30%. Ou seja, ele tinha uma gordura de receita em torno de 25% a 30%. Ele falou, vou cortar 15%. Ele foi dando lance, porque ninguém em sã consciência, sabendo o custo de obra, o custo de metro quadrado de obra de arte, custo de quilômetro de duplicação, custo de quilômetro de terceira faixa, custo de metro quadrado de passarela, todo mundo sabe, não tem mágica. Aonde que ela arrumou para poder dar 15% de desconto? Ela sabe que ela vai recuperar isso. Vai passar muito mais carro do que o estudo aponta. Exatamente. Ou seja, aquilo que nós apontamos, eles fecharam o olho. Nós apontamos isso também na audiência pública de Brasília, isso está anotado. Eu perguntei, foi feito mais de um cenário? A resposta foi não. Eles não estudaram os outros cenários. Então, eu fico até assim, me entusiasmado um pouco com esse assunto, porque a gente lutou. Quando eu digo a gente, foi nós todos, foi todas as instituições de classe, todos os representantes de todas as prefeituras, de poderes políticos, entendeu? Teve uma pessoa que nós falamos aqui que eu acho que faltou, né? Mas o que nós conseguimos? A gente falou no bastidor, mas resolveu não citar, porque eu acho que no momento certo ele vai saber que ele falhou em não participar, até por ser região dele e tal. Entendeu? Mas eu quero, vamos deixar mas eu queria que você comentasse. Os representantes que foram candidatos, todos os representantes que foram candidatos a prefeito de Uberaba, sem exceção, estavam lá. Não, perfeito. Mas lá também foi falado uma coisa, às vezes, inclusive, não muito bem entendida, que é o seguinte: o custo de pedágio de Uberaba a São Paulo, que é uma rodovia ótima, excelente, que ninguém reclama, e o custo de ir de Uberaba à nossa capital, BH, e foi feita uma pergunta, e todo mundo falou sim, que é o seguinte: se a gente, vamos supor, custa X para ir de Uberaba a São Paulo, custava 0,7 ou 0,8, aí você pode detalhar melhor, de Uberaba a BH, aí todo mundo, foi feita essa pergunta. Está todo mundo disposto a pagar o mesmo X, porque vai poder propiciar outros investimentos? E me parece que a resposta foi sim. Quer dizer, nem a população se prontificando a pagar mais, para andar na estrada melhor, com segurança. Porque você falou que não tem como quantificar o valor da vida. Não tem. Mas tem como quantificar o custo de uma vida perdida a hora que você tem que remover, parou a estrada, problema de família. Não estou falando nem do que vai acontecer naquela família, ou nas famílias que perderam seus entes. Mas o processo como todo tem custo. Então, nem disposto a isso, foi-se ouvido nas concessões da 262, que acabou de... Outra coisa, nas concessões paulistas, vamos citar, por exemplo, a Anhanguera, Bandeirante e Imigrantes. Ela foi primeiro feita pelo poder público, as grandes obras de duplicação, e depois foi repassada para pedagiamento. A nossa, a gente pagaria o mesmo pedágio fazendo as obras com pedágio. Entendi. E a sociedade falou, olha, a NTT, nós estamos dispostos a pagar para ter obra boa. E o que eles fizeram? Não fizeram. Viraram as costas. Agora, eu não estou julgando nem colocando as pessoas físicas que estavam ali da NTT. É óbvio que elas receberam ordens, diretrizes. É isso que a gente está tentando. Quero deixar claro, não é perseguição a Minas Gerais, porque Brasília, Goiás, Mato Grosso, o Brasil está revoltado com isso. Ô, Carim, ontem eu fiz uma conta daqui para Brasília, está dando mais ou menos... Nós estamos gravando na segunda, 16, ontem foi domingo 15. Daqui a Brasília, de Delta a Brasília, você gastaria em torno de R$40, né? Daqui para São Paulo, você gasta quase 90, ninguém reclama. Então é assim, você está ligando com a capital do país, está pagando mais barato. É claro que nós vamos muito para São Paulo, então você começa a pensar, será que nós estamos querendo... Porque se você será pensar... que não é isso que faz a gente mais a São Paulo do que a Brasília? Não, então... mas aí eu fico pensando, ela todinha está duplicada. É claro, tem uma chegada lá em Brasília, alguma coisa.
mas assim, não se compara com São Paulo. Carlos, Mas será que não podia aproximar, não? Tipo, mais ou menos assim, se a gente paga 90 para São Paulo, se pagar em torno de 50, 60 para Brasília, dá para fazer isso tudo? mas olha só, Carlos, você foi muito feliz na sua observação. Se você pegar a divisa aqui, a 0,50, entre a Ponte do Rio Grande até Brasília, até Cristalina, um exemplo de sucesso de duplicação feita pela MGO, a gente lá reputava e exemplificava como sucesso, onde foi ouvido 100% a área técnica e foi realizada a obra, ficou essa maravilha. A mesma modelagem foi adotada na 262 que a Consebra ganhou e foi adotada na 040 entre Belo Horizonte e Brasília. O que aconteceu? A Consebra não performou, a 040 não performou e o poder, o que eu chamo de poder, eu vou colocar legislativo, judiciário, a própria executivo, não retirou essas concessionárias e substituiu por outras que cumprissem o contrato. A MGO cumpriu o contrato, depois a Eco 050 comprou e fez o que estava escrito. A modelagem ali, técnica da 262, que a Consebra está saindo agora, estava modelado duplicação integral. O que aconteceu? Eles retiraram aquela modelagem, fizeram uma coxa de retalho, ignoraram um monte de coisa agora. Jogaram o sofá. Jogaram fora. Igual não vão duplicar Brasília Cristalina. Por quê? Porque estão com medo. O medo não vai ter ator, não vai ter ninguém que quer. Por quê? Porque você vai ter que colocar investimentos altos nos primeiros anos. Quem vai bancar esse investimento? O empresário não vai tirar do bolso 9, 10 bilhões em 5 anos para ter esse dinheiro de volta num payback de 15 anos, de 20 anos. Onde é que ele vai se capitalizar para fazer isso? Vai num banco de desenvolvimento. O BNDES está por aqui, está sem recurso. Não tem recurso para investir na infraestrutura. Vou buscar dinheiro num fundo japonês, num fundo chinês, alguma coisa assim. O cara olha aqui, insegurança jurídica, payback longo. A taxa de juro hoje está cada vez subindo mais, e quando eles calculam esse tipo de projeto... 25 viajam. Aí eles colocam uma TIR, alguns desses projetos estavam com TIR de 9,5%, que é a taxa interna de retorno. Agora corrigiram para 11,5%. O cara falou assim, eu ganho de juro 13% ao ano sem fazer nada. E agora eu vou ganhar 15% com esse aumento de 1%. Porque esse 1%, a hora que você coloca o juro sobre juro, no final das contas, vai dar 14%, 15% ao ano. Você inviabiliza qualquer investimento de longo prazo. Acho que eu estou deixando uma coisa bem didática e clara. Não, eu acho que mais didático é isso, sim. Realmente a gente está conseguindo produzir aqui, acho que eu estou conseguindo mediar os dois, e cada um de nós contribuindo naquilo que tem, e o Hugo, obviamente, como o conhecedor, porque participou dos estudos, eu acho que está muito claro isso. Ou seja, nós não estamos falando de política partidária, estamos falando de política pública. Falta, vamos colocar de 1.500 para cá, porque ninguém pega no nosso pé, que nós estamos falando de A ou de B. De 1.500 para cá, parece que de vez em quando a gente falha muito na definição das políticas públicas. Ora, você concede, mas tem um mau mensageiro, você não retira o mensageiro. Aí você fica com medo de não ter outro mensageiro para fazer o certo, aí você retira a técnica e faz uma estrada meia boca. Aí o cidadão vai ficando mais chateado, porque ele vai pagar, pode não pagar a mesma coisa, mas ele vai pagar, mas vai trafegar numa rodovia que não tem os pilares básicos de qualquer engenharia de tráfego, seja ela urbana, rural, estrada, que é segurança, fluidez com segurança. Aí você fala do frontal, dos riscos que tem. Ou seja, a gente gasta e gasta mal, que é outra coisa que acaba acontecendo quando você não usa a melhor técnica. O Brasil é cheio, e nós não estamos falando de coisas. Eu fiz um desse podcast falando sobre a nova lei de licitação. E tem 21 bilhões de obra parada, do qual 9 a 10 bilhões o dinheiro já foi gasto. A obra está parada, então tem dinheiro para gastar que não foi empregado, e vocês sabem que o pior da obra pública é não concluir, porque ninguém usa, mas tem 9 bilhões que, portanto, daria para fazer uma big dessas rodovias, se o recurso do Tesouro fosse melhor aproveitado,
em obra. Então nós estamos falando de coisa aqui, ninguém está chorando, nem reclamando, nem falando. Falando que não, é o seguinte, falta, a técnica tem, deveria ser otimizada, melhorada. Mas não é ouvida. Precisa ser aplicada, vai incorrer em riscos, e aí a modelagem não é só a concessão para um lado pagar, né? Porque se tem capacidade de fazer investimento, por menor que seja, né? Nós vivemos no país das emendas impositivas, nós vivemos no país das emendas... Era equilibrar isso um pouco mais e modelar. Sim, poderia. O padrão que São Paulo nós poderíamos ter incentivado mais uma parceria pública-privada também. Do investimento, exato, que não deixa de ser o nosso recurso, mas já está recolhido e pago, a gente complementa fazendo de outra forma. Ou seja, a engenharia dá resposta para tudo de forma técnica e consciente. Mas nós, como profissionais que somos cidadãos, temos que entender que tem hora que, ao não privilegiar a engenharia, a gente coloca em risco toda a população, não só da nossa classe, mas quem usa a rodovia. E não é só o risco da população, é o nosso desenvolvimento. Nós estamos freando o desenvolvimento nosso. Portanto, deixando de aumentar o nosso produto interno bruto e, obviamente, arrecadar mais imposto. Isso é outra coisa. Você vê o seguinte, na 262, no estudo de tráfego, quando você faz o estudo de tráfego, você fala assim, hoje você faz a contagem. Tá? É lógico que foi subnotificado por causa da pandemia. Você faz uma contagem. Aí você vai ter uma concessão de 30 anos, você fala quanto que vai crescer esse tráfego por ano. Normalmente você usa a taxa do PIB. Eles usaram a taxa da OSCMD, da ONU, que na média dos 30 anos deu menos de 1% ao ano. Sendo que no primeiro ano, que o ano base, se não me engano, era 2022, tá? Era de 0,7%. Pra você ter uma ideia, o Brasil cresceu em 22, 3%. Nós estamos crescendo, na média, aí, de 2,5% a 3% ao ano, e olha que nós não estamos crescendo. Ou seja, aquilo que se considerou como dado para o crescimento do tráfego, que dispara o gatilho de melhoramentos em rodovia, foi também subnotificado, não utilizando um número tímido de crescimento do PIB. Ou seja, o Brasil não acredita no Brasil. Brasil não acredita. Eu queria falar de um ponto da audiência, só para mim finalizar, né? Da audiência. Calma que nós estamos no meio da brincadeira. Tudo bem. Bom, da audiência, o que ficou claro para mim, que o Hugo acabou de explicitar para nós, que a concessionária ela ficou ouvindo lá, né, o que está proposto, algumas melhorias. O pessoal da NTT atendeu muito bem, mas eles deixaram assim bem claro que o cafezinho estava quente, a água estava gelada, mas o resultado pífio. Pois é, que de 5 em 5 anos vai ter uma audiência que vocês podem colocar as reivindicações suas para a gente já ir analisando. E a próxima audiência, pelo menos, deve ser lá para 2029, por aí, né? Então, pensei muito oportuno, então, que o IATM agora vai levantar e falar, não, nós queremos uma coisa técnica, nem que seja daqui a 5 anos, mas já para não esquecer o que nós estamos levantando, Carlos, aqui. A audiência quinquenal da 050, que nós fomos em Uberlândia, chegamos até a mostrar uma sugestão de projeto para o trevo da interseção da 262 com a 050 e fazer também as marginais que são necessárias. Adiantou alguma coisa? Por quê? Porque mesmo naquilo que o povo leva, nas revisões quinquenais, a concessionária não decide. Não é ela que decide. Não, e outra coisa, essas modificações vão demorar a partir do ano que vem até 2028. Foi o que o nosso presidente, mas nós vamos esperar até 2028? Não vai ficar até 2028, porque a hora que você tem que fazer um projeto executivo, você faz um projeto básico, você tem que obter as condicionantes para ter uma licença ambiental prévia, fazer o projeto executivo, ter uma licença de instalação, para você ter um EIA-RIMA, você tem que passar pela sazonalidade de 4 estações por ano, quer dizer, só em desenvolvimento de projeto e licenciamento ambiental, você vai gastar no mínimo 2 anos. Então, ou seja, isso vai ser 2026. Você acha que em 2 anos eles vão fazer essas obras? Não vão. Vai ter outra audiência. Você falou um negócio que eu gostei muito, Carinho, sobre o Brasil. Nós tivemos, você me corrija se eu estou errado, alguns ciclos virtuosos de investimento em infraestrutura. Me corrija se eu estou errado. O primeiro grande ciclo virtuoso foi na época do Império com Dom Pedro II,
que foi um dos caras brilhantes do Brasil. Até hoje se fala, Estrada Real e outra. O segundo ciclo virtuoso foi com Getúlio Vargas, que começou a fazer a interiorização e expandindo realmente as conexões no Brasil. Depois, sem dúvida, veio Juscelino com 50 anos em 5. Depois de Juscelino, veio o governo militar que investiu pra caramba em infraestrutura. Você vê que eu não estou passando por ideologias políticas, eu estou ilustrando os círculos virtuosos. Depois veio os 2 primeiros mandatos com o presidente Lula, que também foi um ciclo virtuoso. Mas é pouco para o Brasil. Essas pessoas foram governos, e eu citei de várias colorações. Tá? Nós estamos falando daquilo que teve, são fatos. Entendeu? Vamos falando. Temos que falar a verdade, que passamos também, durante 2, 3 anos do último governo, passamos por uma pandemia, que é um negócio que o mundo todo passou. Quer dizer, os recursos todos foram canalizados para a saúde. Mas fora esse ciclo, é muito pouco. Está em qualquer lugar na internet, você pega o que aconteceu com a China, ou com Xangai, em termos de linha de metrô, Eu fui lá, comparado com o Rio de Janeiro. Eu vi. Rio de Janeiro fez, acho que, 40 quilômetros em 10 anos. Eu lá vi fez coisas 500. na China que eu nunca pensei que ia ver. De porto a metrô, ferrovia e rodovia. Eu vi. Aí eu quero te perguntar, tive essa felicidade por profissional. que a gente não consegue? Não sei. Fui nos Estados Unidos, escutei. Você tem um problema sério com resolver problema. O cara não falou nem de rodovia. Por que não Mas consegue? nós andamos lá. Nas autoestradas americanas, se você quer andar mais rápido, se você pagar pedágio. Você tem modelagem para tudo. Você vê, por que exemplo... que a gente não pega os bons modelos e momentos dos outros e traz para cá? Não é Dentro disso também, nós colocamos isso lá em Araxá também. Eu tive a oportunidade agora em maio, eu fiz uma viagem Estados Unidos, Canadá. Foram 2.000 milhas que eu rodei em todas as rodovias entre Canadá e Estados Unidos. 2.000 milhas é bastante coisa. Lá eu não passei nenhum posto de pedágio. Nenhum. Por quê? Porque lá já é adotado o chamado free flow. Free flow, ele cobra o pedágio através de pórticos, onde ele paga o pedágio pelo que você rodou em termos de quilômetro por rodovia, pela placa do carro. Você fala, mas eu moro aqui, em Delta vou a Uberaba todo dia, vou ter que gastar dinheiro com pedágio. Você tem uma coisa que se chama usuário constante. Ele tem um desconto por isso. Tudo é na placa e por pórtico. Uma praça de pedágio, além de custar uma fortuna, a instalação, a operação, a manutenção, a segurança, hoje é substituída nos Estados Unidos e Canadá por pórtico e câmera. Nós colocamos isso, o free flow. O free flow já está sendo adotado em rodovia estadual no Rio Grande do Sul. Por que nós falamos? Uma das opções, você arrecada mais e gasta menos. Porque você está... Como gastar menos? Eu estou tendo uma operação mais barata. E vou arrecadar o quê? Pelo quilômetro rodado. Mas você reduz toda outra parada. Tá. Você melhora a rodovia. A sensação que eu tive nas reuniões que nós fomos é que nós estamos falando para a parede. A sensação que eu tenho nesse É o chover no molhado. Assim, é porque você fez a colocação, o que pesa para nós três, né? Eu tenho 63 anos de idade, eu lembro da duplicação daqui para Uberlândia. Quantas políticas locais, e aí tive o prazer e a honra de presidir a Associação Comercial Industrial de Uberaba, de serviço, que completou 101 anos agora, e fui lá conhecer a história, como é que se brigou por isso, como é que se deu. Depois a gente vai passando por etapas. Eu tenho a sensação e o sonho, né? Eu casei mais velho, tenho uma filha nova, e uma das decisões de casar mais tarde foi pensar se valeria a pena botar o filho no mundo, que você tem que criar para o mundo e para você, dentro de princípios, mas que país seria? Então, a nossa parte a gente fez. Acho que a carreira, vocês têm carreira, a gente atuou em área pública, privada, assessorando, estamos aqui em instituição, estamos fazendo um debate de altíssimo nível e, ao mesmo tempo, didático para que qualquer um que esteja nos vendo e ouvindo, possa entender claramente. A gente não falou de cor política, não falou de A ou B, a gente falou de técnica, de preço, de custo e valor, porque
Porque tem coisa que tem custo, tem coisa que tem valor. A vida humana trafegando, ela tem valor. Custo ela chegar em casa benefício. viva e ela não tem custo. Então, falamos de modelagens e processos, falamos de tecnologias que podem ser colocadas, e os três já estiveram fora daqui. Tem um amigo que o filho mora na Austrália. Lá tem tubarão. Lá é medida até a hora que você pode ir na praia e aí já tem as redes para não ter problema. Mas depois você sai da praia, a cada 100 quilômetros existe um posto de descanso, lugar para você dormir um pouquinho. Então, ou seja, eles se preocupam com a qualidade da vida. A cada 100 quilômetros eles mandam fazer uma parada, ninguém te cobra por isso. Você tem lá instalação sanitária, você toma água, um café, você pode descansar. A preocupação do australiano é que você não fique muito tempo na rodovia. Ou seja, cada país contribui com aquilo que é cultural. O que a gente está dizendo Exatamente, aqui é que falta política pública. Talvez a gente, enquanto cidadão e eleitor, não só como engenheiro, tem que avaliar isso. Políticas públicas absorvam a boteca. De vez em quando a gente escuta que o que falta no Brasil é engenheirar. Né? Assim, eu já trabalhei um pouco nisso e a gente sabe que, às vezes, o recurso é para fazer uma quantidade de unidade básica de saúde, para fazer uma quantidade de creche pelo Brasil. Os modelos já estão mais do que definidos, é por porte de cidade, é por necessidade. O que muda? O terreno, portanto, a implantação, outro detalhe, e aí se quer fazer mais, com menos recursos. E aí sai. Então, será que nós... A duplicação, acho que não. Mas será que aí, nesses próximos 10 anos, pelo menos, nós vamos... aproveitando a nova lei de licitação, e, portanto, ela mexe em todo o conglomerado, que fala que tem que usar BIM, o processo em BIM, que fala que tem que ter fiscalizações e etapas, que precisa ter processo, que os poderes públicos podem contratar engenheiros. Às vezes você não tem no seu quadro, estou falando de um país continental que tem municípios de todo porte, e que, portanto, às vezes não tem um engenheiro para fazer aquele projeto, mas ele pode contratar especificamente, o Hugo pode ser contratado especificamente por um prefeito, para aquele momento, aquela situação, você vai dar todo o suporte. Entrou e saiu. Ou seja, será que nós vamos voltar ao círculo virtuoso de que nós vamos voltar a engenheirar? Ou seja, falta engenharia no Brasil, em várias áreas, as concessões estão claras, ou seja, a técnica está substituída por um target final, que é o custo. Não vai passar daqui. Então, aquela história da lâmina de barbear, né? A Gillette, que a marca faz uma para fora e aqui faz uma outra qualidade por causa da relação benefício-custo, como se a gente não tivesse recurso para pagar uma lâmina de barbear de qualidade. É uma coisa simples, você usa uma, 2 vezes, joga fora, descarta, mas é aproveitado. Nós teremos a sensação, nós três, que nós vamos voltar a ver a era da engenharia. Até você tinha comentado, Delfim, eu queria que você falasse disso, que o próprio presidente do nosso sistema Confea fala que está faltando engenharia em políticas públicas ou em obras públicas. Nós vamos ver engenharia? Nós vamos voltar a engenheirar? Então, eu assisti a entrevista dele, inclusive aquele pessoal, os jornalistas muito modernos, né? Eles são, assim, às vezes até agressivos, mas, assim, eu assisti toda a entrevista dele, né? Na Jovem Pan, e eu achei interessante, ninguém contestou ele nada. A parte técnica ele foi falando, e os jornalistas, é isso, porque a maioria jornalista, às vezes, não entende muito das matemáticas, da formulação das coisas matemáticas. Então, foi uma entrevista muito boa, de 1h30, e ele falou exatamente, ele manifestou, parece que os governantes estão começando a conversar com a engenharia. Ele foi falar o seguinte, como é que você imagina, né? O Guaíba, né? Aquilo ali foi é claro que teve uma ocorrência fora do que é normal, mas aquilo ali foi feito um projeto de engenharia pelos holandeses. Aí a gente vai ver, foi mal operado, não tem procedimento de engenharia que foi acompanhando. E o que aconteceu? Né? Abandonado. Então, eu percebo assim, o Instituto, né, eu estou falando pelo Instituto, mas a engenharia ela tem que começar a questionar algumas coisas, né, essas coisas técnicas e pragmáticas, né, que o Hugo está trazendo para nós. Porque senão nós vamos ficar a vida inteira assim, isso aqui vai ser o país do futuro. Então, é isso aí. E essa é uma coisa que você colocou que torna um cenário ainda mais sombrio, porque com as mudanças climáticas, você vê que é o seguinte, que esse tipo de tragédia, igual aconteceu no Rio Grande do Sul,
aconteceu também na Espanha. Ou seja, essas Lá mudanças, morreram idosos, eles não as conseguiram. nossas premissas, os nossos dados, os nossos modelos matemáticos de cotas de inundação, de chuva com recorrência decamilenar, toda essa, porque a gente faz um sistema estatístico e projeta o que foi no passado e tenta projetar o futuro. E esse modelo matemático nosso está sendo superado pelas mudanças climáticas, ou seja, a gente vai ter que aumentar nossos fatores de Isso vai chegar nas segurança. rodovias, vai chegar também Tá? Eu vou te dar um exemplo. Né? Tudo, Com certeza. Eu passei uma experiência fantástica quando eu estava lá trabalhando, um projeto nós estávamos fazendo na BR-290 no Rio Grande do Sul, estava fazendo um projeto de duplicação, e a gente ia duplicar uma ponte sobre o rio Jacuí. E aí, no estudo pluviométrico, mostrou que a ponte existente já estava vencida. E eu mandei que o projeto seguisse o projeto pluviométrico e elevasse o grade da ponte nova. Acho que Deus mandou a chuva para me proteger. A ponte nova ficou e a ponte velha foi embora. Porque não mudaram. Porque estava tão claro isso, entendeu? Então, o que está acontecendo? Esse projeto que foi feito lá em Porto Alegre, o que aconteceu também na Espanha? Exatamente. Entendeu? Nós temos que rever esses modelos em função das mudanças climáticas. Quer dizer, o cenário é sombrio. E engenharia a gente tem brilhantes escolas de engenharia, temos brilhantes engenheiros de qualquer idade, De qualquer formação. de qualquer formação e mais ainda, o que nós temos hoje de ferramentas em termos de engenharia, como o BIM e outros instrumentos, a gente fala em BIM no Brasil, mas no Brasil a gente não usa nem 10% do que é o BIM. Porque se for seguir os projetos com o BIM, não vai sair a obra, porque ainda não sabe operar o BIM direito aqui. Isso é um fato, que depois pode ser outro podcast sobre isso. Ou seja, eu estou vendo um cenário com pessimismo e estou vendo um cenário sombrio. Eu espero que esse programa seja uma pequena voz de muitas para tentar ver se a gente consegue mexer com líderes e com pessoas para que tentem reverter esse cenário sombrio que eu estou vendo. Eu estou vendo um cenário sombrio, mas com uma pitada de esperança. Eu acho que eu queria já ir cumprimentando o CREA pela iniciativa, e o Instituto de Engenharia, nas escolhas dos temas, porque a gente não definiu o tema, a gente definiu que ia fazer uma quantidade. E esse tema era muito palpitante, eu tinha muita certeza que ele daria um podcast. Uma pena que ele não está sendo transmitido ao vivo, porque ele já ia começar a dar repercussão, ele está gravado, ele vai ao ar. Ele terá pílulas e nós vamos intensificar algumas delas. Eu fui fazendo em forma de pergunta para que o pessoal que está gravando possa cortar. Então, quem não achar que 1 hora e pouco, que nós já estamos chegando a 1 hora de podcast, vai ter pílulas sobre os pontos mais importantes. E eu procurei historiando e fazendo um diagnóstico para que as pessoas também didaticamente interpretassem tudo que o Carlos Delfino e o Hugo Kisternick colocaram. Mas eu acho que é uma ponta de esperança. Por exemplo, particularmente, a gente discutiu muito, por várias vezes, inclusive na minha turma de faculdade, tem um grande amigo, Munhoz, que a gente falou muito disso, de algumas situações, e no primeiro momento ele achava que a gente não devia judicializar, que havia alternativas para esperar. Se esperou que toda essa mobilização suspendesse o leilão, o que não aconteceu. Então, mas essa é a pergunta, né? Sempre e nós somos o Ministério Público, então, tá? Tanto aqui quanto Uberlândia, quanto Belo Horizonte. Então já está. Eles já têm denúncia, vamos chamar de denúncia, eles já têm estudos e informações suficientes para fazer questionamento. Sim, mas a nossa ideia é que o Ministério Público atuasse antes do leilão. Não atuou. Não atuou. Então, mas já que nós estamos no país da insegurança jurídica, infelizmente, tudo pode ainda, de uma certa forma, acontecer ou minimizar. Porque nada impede que quem está no plantão, seja na cidade, no Estado e no governo federal, possa contribuir fazendo algumas adequações, né? Fazendo parte das obras viárias que vai ajudar nesse processo. Eu não tenho essa esperança, honestamente. Eu também não tenho, mas eu tenho a expectativa que quando a gente coloca, por isso que eu estou colocando, ou seja,
a gente sabe, aqui não tem ninguém que nossa, crente o suficiente para achar que sem o nosso esforço as coisas vão acontecer. Então, esse podcast com certeza será que eu vou diretamente caminhar o presidente do CREA, o Instituto vai encaminhar, eu falo nesse caso representando o Instituto que me chamou para estar fazendo essa moderação, será encaminhado específico ao presidente do CREA, falando, por favor, ouça e entre. Porque tem que ficar os alertas, porque contrato mesmo, o BIM está vindo para evitar aditivo, mas neste caso, bem explicado por você, os descontos que foram dados, porque tem crescimentos possíveis, portanto terão ganhos adicionais e algumas coisas podem acontecer. Né? Por exemplo, eu sou que gostaria muito de ver a duplicação Bela-Baraxá. A gente já tem outros, depois eu acho que fica mais fácil conseguir outra duplicação. Então, eu penso que o que nós estamos fazendo é aquela história do incêndio na floresta, que o beija-flor com o seu biquinho colocou água lá e veio o leão e falou, você acha que vai resolver? Não vou, mas a minha parte, ou seja, você saiu de fora, veio para cá, o Delfino está aqui, nós estamos aqui colocando de forma técnica, mostrando que a engenharia tem soluções, que está claro que as soluções adequadas de engenharia, que ainda poderiam ser otimizadas e melhoradas, mas se minimamente aquilo que o estudo já apontou, mesmo com base que poderiam ser revistas, atualizadas e ampliadas, teriam resultados finais muito melhores do que o que saiu na concessão. A concessão da 262, eles vão ter muitos melhoramentos, porque em relação ao que está hoje, qualquer coisa é 100% de melhora. Se vier uma terceira via, né, já é alguma coisa. Qualquer coisa é 100% de melhora, entendeu? Só que não é o suficiente. Não é o ideal. Não é o suficiente. Adequado, né? Eu estou longe do ideal. Entre o suficiente e o ideal, existem 1000 cenários. O que eu estou falando não tá bom, é que não é tá longe suficiente. do ótimo, não está bom. Está longe do suficiente. Ô, Karim, eu queria falar uma coisa, apesar de tudo que nós comentamos aqui, eu sou otimista. Por quê? Eu não parei muito na engenharia, vai daqui, vai dali, mas eu vejo assim, o jovem que está chegando, eu estou falando de jovem, é quem tem de 50 para baixo, 40, essa turma aí, né? Então eles estão ávidos, sabe? E eles estão viajando muito. Eu penso assim que geograficamente nós estamos muito distantes dos países evoluídos, né? Do norte ali, né? Mas a turma está viajando muito. E eles estão ávidos por essas mudanças. E a engenharia é ciência pura. E não adianta, a verdade ela vai aparecendo, vai aparecendo. Então eu sou otimista com os jovens. Eu trabalhei em 2 locais, né, prestei serviço. Eu trabalhei com muito jovem. E a gente percebe que eles têm essa força da gente, mas eles têm facilidade de mudar e questionar as coisas. Eu acho que nós vamos ter surpresas agradáveis se a gente continuar assim, levar a engenharia tomando conta. Então o podcast tem 3 visões. Uma totalmente pessimista, uma média e uma otimista. Mas olha só, eu estou colocando, porque se você coloca que eu estou chamando de cenário sombrio, é para a gente tentar reverter ele. Né? Você vê o seguinte, a primeira engenharia que houve no Brasil chamava engenharia ferroviária, nós estávamos falando sobre isso. Por quê? Porque a colonização, né, começou com o Barão de Mauá através das ferrovias. Porque antigamente era engenharia militar, né? Os militares faziam as rodovias, ferrovias, os portos, os fortes. Civil. Depois aí acabou, virou engenharia civil. Nós fomos recrutados, nós éramos militares falando civil. A Universidade de Santa Catarina saiu agora essa semana. Reativou um curso chamado Engenharia Ferroviária, com 50 vagas. Sabe quantos candidatos teve? Um só, né? Ou seja, nós mesmos estamos demonstrando com isso o desinteresse pela infraestrutura. Mas é porque essa moçada não conhece, não sabe a importância, gente. Teve um candidato. Então, isso é muito claro de ver. Aqui, ó. Por que a gente fez esse projeto e a gente está chamando de valorização profissional? No primeiro semestre, em Minas Gerais, todas as escolas de engenharia ofertaram quantidade X de vagas. 1000 vagas não foram aproveitadas. Mas não são 1000 vagas nas universidades daqui, de Uberlândia. Nós estamos falando de Ouro Preto, Viçosa, o FMG, e aí vem para os particulares também. Ou seja, o Instituto de Engenharia hoje, já preocupado estrategicamente com o futuro, a gente está entrando, a gente está buscando instituições de ensino superior, por isso que é bom trazer os profissionais daqui, mostrar, até valorizar,
porque do jeito que a coisa está indo, se não se valorizar o profissional, porque quando a técnica vai sendo deixada de lado, você estuda, conhece Mas é o que está acontecendo, eles estão deixando a técnica de lado. Mas o nosso papel é não deixar o jovem desgostar disso, porque a engenharia é a base de tudo, gente. Tudo que a gente está aqui, ó, não é só a construção, isso aqui tudo que nós estamos falando é engenharia. Estrada, engenharia, porto, engenharia, ou agroengenharia. Você sabe, ainda tem gente que acha que o agrônomo não é engenheiro. A gente tá fazendo, tem gente que fala, o agrônomo é engenheiro agrônomo. Ou seja, engenharia em tudo. A primeira obra que salvou a humanidade é a Arca de Noé. História da política pública. Então, o que talvez a gente tem que mostrar para o jovem? Que ele tem que trabalhar sempre, né, com consciência cidadã, orientando políticas públicas, cobrando, exigindo a boa técnica primeiro dentro das políticas públicas. Mas você não acha que está chegando a hora e vai acontecer do CREA com FEA começar a comprar essa briga e mostrar Acho que sim. Que é por aí. Né? Acho que sim. Senão... Porque se o CREA, se o sistema foi feito para proteger a sociedade do mal profissional, o bom profissional está começando a ficar sem espaço porque a boa técnica está sendo empregada em nada. E quem mais contrata a engenharia na sua amplitude é o poder público. Então, de novo, nós não estamos falando de política, nós não estamos falando de A ou de B. Nós estamos dizendo aquilo que foi a pergunta que eu fiz para vocês, que desencadeou esse nosso bate-papo. Está faltando engenheirar. O nosso papel, Hugo, o nosso papel, Delfino, é fazer, ajudar. E é isso que vai ficar gravado para a prosperidade, para o mundo, porque vai para a rede, a gente sabe onde vai acontecer, que quando a técnica é subjugada, lá na frente alguém paga a conta. A técnica foi subjugada. Foi lá em 1940 que os holandeses fizeram um projeto subjugado. Uma hora aconteceu. Pulou uma geração, duas, não sei. Aconteceu. Só que o tempo de recorrência está cada vez menor. Então eu acho, a minha expectativa é que não vai dar tempo da NTT esperar 5 anos ou mais 5 anos. Vai haver pressão antes da hora. Por quê? Porque vai acontecer situações que vão demandar, falar, isso aí que você fez não dá. Nós fizemos essa pressão como sociedade civil organizada. Eu entendo o CREA como um grande elemento da sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada se mobilizou. E, infelizmente, até o momento, não foi suficiente. Mas cabe justiça. Nós viemos no caminho, eu e o Cláudio, a gente veio conversando isso. Vai entrar em colapso, esses 3 anos, vai entrar em colapso. Então, vai ter alguma coisa. A rodovia está colapsada, o anel, a travessia urbana de Uberaba está colapsada, a 262 está colapsada, Brasília Cristalina está colapsada. Exatamente. Eu posso ficar a tarde inteira aqui falando de coisa colapsada. Aí eles vão correr atrás dos engenheiros, do CREA. Então, e acho que assim, na hora que a terceira pista já começar a mostrar que é insuficiente, ela vai demonstrar que é rapidamente, tem isso, né? Tem um período longo também para se fazer os investimentos. O investimento vai acontecer no primeiro, segundo ano. Tem um prazo aí, né? Pois é, o que acontece? Eles dividirem em ciclos. Exatamente por quê? Porque a gente precisa de fazer isso rápido. Aí tem que fazer investimento nos 4, 5 primeiros anos. Tem que fazer projeto. Não tem recurso para fazer isso. Então vamos dividir em 2, 3, 4, 5 ciclos. Isso é para quê? Para na hora que faz o que a gente chama de MEF, que é a modelagem econômica financeira, tentar ver se dá um resultado minimamente interessante para o investidor. Mas se você pega qualquer modelagem que foi feita com payback de 15 anos, que é o retorno de investimento, ou com uma taxa interna de retorno que é abaixo da Selic, como é que você vai ter um negócio que vai te interessar alguém? Então você está dizendo que pode ser que quem ganhou faça igual a última que está saindo agora. Exato. O que talvez nós temos que ficar preparados para não deixar acontecer ou com a morosidade com o que aconteceu. Tem que ficar atento a isso e não deixar o que aconteceu. Por exemplo, o que aconteceu com a que está aí, que está saindo? Ela não cumpriu cláusulas contratuais. Ela foi multada pela NTT e se tornou recorrente isso. Foi judicializado. O que aconteceu? A justiça mandou abaixar o valor do pedágio e dar só manutenção. O que ela falou? É o melhor negócio do mundo. Eu vou ganhar aqui o meu pedágio tranquilamente, vou fazer só a manutenção e não vou bater um prego. Não, a ação correta era tirar ela e botar para segunda. Seguir a lei. Bom, nós estamos chegando ao nosso final. Muita informação foi passada, eu também, e acho que de forma didática, a gente falou isso aqui algumas vezes,
Para a gente já ir encerrando, parece que nós estamos quase 1h15 no ar. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta que é o seguinte: o que eu não perguntei? O que faltou? Você falou outro dia, eu fiz um com o pessoal de segurança do trabalho, eles falaram, você fez a primeira etapa, o primeiro capítulo, a série da Netflix que a gente começou hoje, precisa de mais 3 ou 4 capítulos. Eu saio daqui com a sensação que a gente começou a colocar o grão de areia e acho que depois, fora daqui, a gente pode até montar um plano, o Hugo pode nos ajudar, de passo que ainda nós podemos dar, visando minimizar isso. Mas o que eu pergunto, o que eu deixei de perguntar, Delfino? O que eu deixei de falar, porque a gente ainda pode comentar? Não, eu vou fazer o contrário, eu vou te perguntar o que nós vamos fazer agora. É isso aí, mas o resto, todas as perguntas que você fez, eu falava em Ministério Público, já foi feito, bota talento, a concessão saiu, melhoras vão acontecer, mas eu acho que tem aí umas 3 ou 4 ações que nós podemos fazer. Há uma troca de prefeito, mesmo que o nosso, no caso de Belo, foi reeleito, outros não. Acho que a gente pode intensificar esse processo, começar de novo, começar a fazer vou chamar assim, a história da vigília, começar a acompanhar, porque a concessão foi ganha, mas ela não começou ainda, né? Não tá em vigor. Ou tá, já saiu uma, entrou a outra, acho que ela não, vai tá entrar em fevereiro. Fevereiro, né? Então, vamos da agora para frente, se ela deixar minimamente pronta quem está saindo, beleza. Outro dia fui Araxá, estava um pouco melhor do que da penúltima vez que a gente tinha ido, foi na própria audiência, e nós vamos fazer isso. Mas eu acho que algumas, sim, só para a gente começar a apontar. Eu acho que teve que trabalhar muito pelo anel viário, porque aí é um problema muito específico nosso, mas olhando para o estado inteiro, olhando para as cidades vizinhas, para a nossa região, a gente precisaria ouvir os prefeitos, chamar quem está chegando e ver o que a gente pode fazer. Orientar juridicamente, conversar com o CREA, ver aonde nós podemos movimentar um pouco mais. Eu penso assim, você fez as perguntas assim, bastante incentivadoras da gente responder ou alguma coisa assim. O debate foi bem suscitado, né? Foi um debate bom. Mas eu penso assim que a gente espera que isso seja uma coisa assim, a gente vai ter que ficar guarda nisso mesmo, enquanto não sair, chamamos, porque essas 7 cidades aqui da região, 8, né? Todas elas dependem desse anel. O Gado precisa exercer então, muito papel de cidade polo que é. Eu penso assim, foi muito proveitoso, né? E é por aí, não esquecer, bater o pé. Tanto é que o presidente falou assim, vamos lá, Delfino, vamos lá. Então é isso aí. O que faltou? Eu sei que tem muita coisa aí. Sabe aquelas guerras? É o primeiro capítulo de uma série aí. Sabe aquelas guerras na história, guerras de 100 anos, guerras de 80 anos? Eu acho que vai ser uma guerra aí de 100 anos, sabe? Eu não vislumbro a curto e médio prazo nenhuma solução. A não ser, não sei, não vejo solução mesmo. Porque o que foi possível ser feito no momento certo foi feito por diversas pessoas e pela sociedade civil organizada. E foi dado às costas. Eu realmente me ofereço para ir para a guerra. Não estou falando que eu desisti dela. Eu estou falando que nós estamos perdendo. Perdemos as batalhas e estamos perdendo a guerra. Isso eu não tenho dúvida que o primeiro round ou o segundo nós perdemos. Mas vamos fechar com um tom otimista no sentido da gente tentar sensibilizar mais pessoas para essa situação. Eu penso que o Brasil é um país muito engraçado, por exemplo. Nós talvez não, mas se a gente fosse falar de trazer água do Rio Grande, eu era menino de grupo, quando o ex-vereador João Pedro Souza falou isso, até a gente fazia piada, todo mundo fazia piada, e vai talvez ser a solução. Nós falamos de algumas coisas que demoraram. Eu penso o seguinte, não foi bom do jeito que está aí, não ficou do agrado de ninguém. Eu imagino que a NTT também não deve ter gostado, não. Eles cumpriram. Os técnicos, estou falando assim, quando a gente fala NTT, quem está lá por trás, aquele dia ficou muito claro, a gente fez o bastidor com o pessoal, acho que eu sei como quem participou, por conhecer, dói mais, né Delfino? Porque quando você é o cara que fez parte do estudo e viu, e sabe que ela não foi correspondida, mas nós aqui, esse é um round que nós estamos aqui, gravando, falando, ou seja, a gente está informando a todos que a gente sabe que o que está aí não está bom, está longe de estar mais ou menos, vai melhorar um pouquinho, porque quem não tem nada, qualquer coisa,
é bem-vinda, mas que a gente vai ter que fazer alguns passos e não pode deixar o assunto morrer, esperar o próximo quinquênio. Eu acho que a lição que a gente tira daqui, mesmo que demore, é que a gente não pode esperar 5 anos para ir numa outra audiência da NTT para nada acontecer. Eu vou encerrar, se você me permitir. Todo mundo sabe que eu sou roqueiro, sou de rock and roll. Tem uma música de uma das minhas bandas que eu gosto muito, que chama Ramones, que a música chama I Believe in Miracles, eu acredito em milagres. Ele fala assim, I believe in miracles, I believe in a better world for you and me. Eu acredito em milagres, eu acredito no mundo melhor para vocês e para mim. Interessante. Perfeito. E com esse rock a gente vai encerrando. Mais alguma coisa, Delfino? Não, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Tanto o ser humano, como as comunidades, como os países, ele aprende pelo conhecimento, que é isso aqui, ou então pelo sofrimento. Então, vai acontecer um colapso, aí vai ter que fazer. Pelo sofrimento. Verdade. Vai começar a jogar dinheiro fora, não vai pelo amor, Muito vai bem pela dor. colocado. Ou isso. É isso. É isso aí. Eu também Bem acredito colocado. nisso. Né? Perfeito. Muito bem colocado. Gente, em nome do CREA... pode falar. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Foi muito enriquecedora, ainda mais com essa aula, né, de rodoviarismo. Né? Eu falo que quem está aqui na minha minha posição, que está fazendo vários, a gente aprende, facilitar, perguntar, questionar, é bacana no que a gente aprende. Eu queria agradecer os dois. E aí, tranquilo? Podemos... Eu que agradeço estar aqui, né, cara, e nesse assunto eu estou me sentindo como um revolucionário atrás de um... Estou me sentindo um Don Quixote, sabe? Então vamos lá. Lutando contra o moinho lá. Não vamos desistir. Gente, em nome do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, e mais uma vez agradecendo o CREA pela parceria, por ter nos possibilitado de participar do chamamento 01-2024 e gerar o termo de 057-2024. Foi muito bom e acho que a gente está deixando gravado para a posteridade um assunto que nos aflige enquanto Uberaba e região, mas que aflige Minas Gerais, que aflige o Brasil, que são as concessões rodoviárias, notadamente no nosso caso a 05262. Muito obrigado, valeu.